Silmar, os filhos, e a igreja aqui, cidade universitária, né? Igreja linda, maravilhosa. E graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para falar acerca da palavra de Deus e falarmos acerca de temas relevantes, temas que são fundamentais para a fé cristã na atualidade, porque a igreja de Cristo tem que estar pronta para aquilo que está acontecendo. Ela precisa estar devidamente posicionada em prol da palavra de Deus. Então, muitas das vezes, nós, por falta de conhecimento bíblico, acabamos por padecer, acabamos por sofrer ou estar confusos diante de certas situações que na verdade já nos foram alertadas pela Sagrada Escritura. Então, aquilo que fazemos aqui, quando trazemos esse alerta e essa conscientização acerca daquilo que está acontecendo ao nosso redor, não é porque nós vamos dar estratégias para que você não passe por quaisquer problemas, ou não passe por quaisquer embates, ou confrontos, ou lutas, mas é de preparar para, diante dos embates, dos confrontos e das lutas, você tenha o posicionamento correto, se preciso for, dando até a sua vida por amor ao Evangelho, porque durante muito tempo a Igreja de Cristo esteve em períodos mais pacíficos, em períodos mais tranquilos. Passamos aí por um período de grande liberdade para a pregação do Evangelho, para a divulgação da palavra de Deus, para posicionamentos contrastantes com a realidade que está ao nosso redor, mas isso está mudando. Eu não sei se você está percebendo, mas as situações políticas, as situações sociais, as situações que estão ao nosso derredor, estão passando por graves transformações, de modo que o mundo está se mostrando cada vez mais hostil à palavra de Deus. Mas só não tem consciência disso aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele nos alertou com relação aos dias em que estamos vivendo, que serão dias difíceis, serão dias trabalhosos, que não darão ouvidos à palavra de Deus, que sentirão comichão nos ouvidos. Mas ele fala: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, instes, redargue, exorte, pregue a palavra de Deus. Nós temos que manter a nossa posição, e se preciso for, fazer como nossos irmãos que foram entregues no Coliseu, que foram mortos devido à sua fidelidade ao nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Então, quando nós olhamos para essa lição aqui, não se engane, aqueles que estão de forma muito atenciosa trabalhando no setor de educação da igreja, que aliás você pode se orgulhar, porque a Assembleia de Deus, desde sua fundação em 1911, Daniel Berg, Gunavinger, e a primeira igreja que chamava-se Missão de Fé Apostólica, e depois foi alterado para a Assembleia de Deus, desde seu início se preocupou sempre com oração e com estudo. Oração e estudo sempre foram os pilares desta igreja. Oração e estudo. O pilar dessa igreja não é rodar, o pilar dessa igreja não é fazer aviãozinho, o pilar dessa igreja não é sambar na presença de Deus. O pilar dessa igreja é oração e estudo das Sagradas Escrituras. Essa igreja tomou o tamanho que ela tem, o volume que ela tem nesse Brasil, a dimensão que ela tem, a importância que ela tem, por causa dos pilares fundamentais de oração e estudo da Sagrada Escritura. A partir da base em que você ora, você tem comunhão íntima com Deus, você estuda, você conhece a palavra de Deus e faz a devida exegese da palavra, você prega com poder e Deus opera, porque quem opera é a poderosa mão de Deus. Então, aqueles que fazem parte da comissão de estudo da igreja, por que eles trazem um tema desse? Veja, a igreja de Cristo e o império do mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia, porque eles estão percebendo toda a movimentação que está ao derredor. Então nós temos que entender por que eles trouxeram esse tema. Estamos fazendo o fechamento dele aqui. Eu vou passar rapidamente pelos temas, eu vou precisar cavar um pouco alguns conteúdos mais técnicos, para falar acerca do background, né, daquilo que está por trás disso que foi apresentado, para que você entenda o porquê, tá certo, de tudo que está acontecendo aqui, tá certo? Tudo, o pano de fundo, né, aquilo que está por trás do que nós vemos atualmente, tá certo? Então eles trouxeram esse tema porque esse tema está relacionado ao alerta que você precisa ouvir, ao posicionamento que você precisa adotar.
a urgência daquilo que você precisa fazer, tá certo? Porque se nós não agirmos rapidamente, nós vamos perder espaço como igreja na sociedade. A igreja tem que se posicionar em prol da palavra de Deus, em prol da família, em prol dos valores cristãos. A igreja precisa ter um posicionamento. A igreja precisa agir em relação à membresia, que está constantemente em contato com certas fontes contaminantes. A igreja precisa agir em relação à sua juventude, que vai para a universidade, que é confrontada, que não só confrontada, mas muitas das vezes até exposta ao ridículo, tem a sua fé vituperada, tá certo? Devido a certos posicionamentos ideológicos. E quando você entende o que está agindo por esses posicionamentos ideológicos, você descarta-os de primeira. Você diz, eu sei o que está agindo aí. Não é uma análise racional, não é um pensamento coerente, mas sim, é um doutrinamento satânico, diabólico do fundo das trevas. E quando você entende a origem daquilo que está se manifestando diante de você, você sabe o quão desprezível ele é, e você se mantém firme na sua posição cristã. Então, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, não há ninguém que consiga nos derrubar, porque firmes na rocha que é Cristo Jesus, a rocha secular, ninguém poderá nos deter, ninguém poderá nos derrubar. Jesus Cristo disse, aquele que firmar os seus pés sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a ventania, pode vir o vendaval, pode vir o Satanás, pode vir quem for, pode vir correntes ideológicas, ventos de doutrina, ninguém tira você da presença de Deus, quando você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, ok? Então por isso que esse tema é relevante, a igreja de Cristo e o império do mal. Claro que eu não vou conseguir me aprofundar em tudo, eu vou mencionar, tá certo? Aquilo que eu estou trazendo para vocês aqui. O conteúdo fica disponível no final da aula. Quem tiver dúvidas, posso conversar, posso estar ajudando. E meu contato fica aí também. Quem quiser maiores esclarecimentos, isso aqui são livros indicados para você se aprofundar no tema. 1984, George Orwell. Quem me indicou esse livro foi um professor de antropologia que eu tive na faculdade de pedagogia. E ele, quando fez a indicação desse livro, eu achei até um tanto exacerbado. Ele indicava para a sala ler com urgência. Por quê? Na época, que pelo menos 5 anos atrás aí, ele já percebia certos movimentos na sociedade que podiam muito bem ser percebidos através desse livro. George Orwell é um pseudônimo, e ele basicamente fala acerca de uma sociedade totalitária, que de tal modo se instaurou no poder e domina toda a situação, que ela modifica a língua, ele passa a modificar toda a linguagem, chamando essa língua agora de nova língua, aonde você tem a limitação, a proibição de certas palavras. Isso que George Orwell falou no livro dele, chamado 1984, que era um vislumbre de um futuro, ele estava antes disso, ele já estava abordando de uma forma até profética aquilo que nós vemos hoje com o politicamente correto. O politicamente correto é a política através do qual o governo põe uma mordaça na sua boca, utilizando-se sempre de algum tema válido. Então o racismo é crime, sim, tem que ser criminalizado, tem que ser proibido. Preconceito de classe, preconceito de cor, preconceito de xenofobia, preconceito de etnias, né? Tem que ser de fato proibido. Só que na esteira dessa proibição, eles se estendem e começam a criar proibições impeditivas à pregação do Evangelho. Quando, por exemplo, eles não apenas validam certos comportamentos sociais, por exemplo, comportamentos ligados à prática homossexual, eles não apenas validam esses comportamentos, mas eles instituem proibições a qualquer tipo de manifestação antagônica. E quando você se posiciona em antagonismo, baseado na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, eles qualificam esse posicionamento de homofóbico. E assim você passa a primeiro ser questionado, ser perseguido nas redes sociais, ser cancelado, que é um tema, um neologismo, né, que surgiu hoje. As pessoas vão na sua rede social e fazem uma devassa.
e atacam você moralmente. Eles não atacam suas ideias, atacam a sua pessoa. E aí eles começam a tentar humilhar você de qualquer forma, promovendo o chamado cancelamento. E não apenas isso, mas vão a vias jurídicas, e aí começam a processos para fazer com que você venha a ser silenciado, através de multas, através de prisão, através de todo tipo de ameaça. Então você tem aí a chamada censura, tá? Então a censura está em vigor, a censura já está funcionando. Velada, né? Não é mais velada, não, já foi velada, começa de uma forma velada, começa através de temas que são de fato, todos concordam que de fato tem que ser proibido, mas ela extrapola aquilo e começa, por quê? Através daquilo que a gente chama instrumentalização do Estado. Quanto mais poder você dá ao Estado, mais risco você corre. Por quê? Porque um Estado muito inchado e muito poderoso, uma hora ele se volta contra você. Então, muitas das vezes, nessa discussão de direita e esquerda, tanto direita quanto esquerda podem vir a instrumentalizar o Estado com muito poder. Só que a questão muitas das vezes, não é você que está no centro do poder. Você é a situação e outra é a posição. Mas pode ser que a oposição se torne situação. E a instrumentalização do Estado, ela vai se voltar agora contra você. O cara tem deputados, senadores, juízes da Suprema Corte, parte do presidencialismo e todas as suas secretarias, todos instrumentalizados por uma certa ideologia. Essa ideologia prevalece. Ela imprime cartilhas com o seu dinheiro, pregando ideologias que você não concorda, e distribui na escola para o seu filho. E se você tirar o seu filho da escola, você será punido por isso. Então você é obrigado a engolir o sistema, a entrar no sistema e participar dele. Aí você começa a tentar lutar contra ele dentro de casa. Só que seu filho tem um grande período na escola e pouco período em casa, e menos ainda na EBD. Então a luta será desigual. Por isso que o que cabe nós aqui? Conscientizar você. Se você não se posicionar, você vai perder seu filho. Se você não se posicionar, você vai perder sua filha. De tal modo que você cria uma criança na igreja, baseado naquele versículo: ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer se desviará dele. Esse texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar, não no sentido de que deterministicamente aquilo que você ensinou quando é criança, ele vai seguir a vida inteira. Mas ele diz, se você for buscar no original, se você deixar a criança andar no caminho dela sem corrigi-la, quando crescer, ele permanece no erro. Esse versículo ele tem mais essa tendência. É necessário a condução dos pais. É necessário o exame de todos os conteúdos que estão sendo absorvidos por ele. É necessário uma investigação sobre tudo isso. Então, esse livro, ele fez essa denúncia. Esse guia politicamente incorreto do comunismo também é importantíssimo para você ver tudo aquilo de prejuízo que essas ideologias diabólicas já causaram ao longo da história. É uma ideologia tão nociva que ela deveria ser tão criminalizada quanto o nazismo, porque eles fizeram tanto mal quanto ou pior. Mas a questão é que no decorrer da história, essa ideologia acabou prevalecendo sobre uma certa região e até hoje ela continua viva. E quando as pessoas pensam que a União Soviética caiu, o muro de Berlim caiu, tudo isso é passado, volta aí um líder na frente de uma potência atômica mundial com a mesma mentalidade daquela época, dizendo que o fim da União Soviética foi um erro. Então tudo isso permanece vivo, tudo isso permanece atuante, operante, e ele se metamorfoseia. É semelhante àquilo que Cristo descreveu sobre a ação, a técnica de Satanás. Se preciso for, ele se transforma até em anjo de luz. Ele se metamorfoseia, metamorfose, transformação, como o Raul Seixas dizia na música dele, a metamorfose ambulante, né? Então, a divulgação dessas ideologias através da arte, da música, das ideias, da filosofia, tá certo? Das ciências, a metamorfose, ou seja, a transformação naquilo que você quer, para que a ideia seja comunicada e você seja atraído para ela, tá certo? Então você tem essa situação na qual essas ideias elas se transformam, se adaptam, se dividem, se multiplicam para se tornarem atrativas para a sociedade, buscando elas
para esse viés ideológico que é antagônico a Deus, que é contra Deus. A única coisa que une essa diversificação hoje de grupos e de ideologias e de comportamentos e de tribos, a única coisa que une todos eles é o mesmo ódio contra Deus, o mesmo ódio contra as tradições. Eles podem adotar a bandeira que for, eles podem adotar o movimento que for, mas sempre que você fala em tradição, conservadorismo, cristianismo, palavra de Deus, acerca de Deus, aí você vê que eles se unem no mesmo antagonismo. Então você vê o mesmo espírito, ele se multiplica em diversas facetas. Pode falar. Esses dias, até comentei aqui na igreja, eu vi um rabino falar que é por isso que eles odeiam tanto o judeu. Porque o povo judeu tem regra. Sim. E através das regras que eles seguem, eles são abençoados. Sem dúvida. E os outros povos querem seguir aleatórios, sem regras, são amaldiçoados e querem ofuscar a bênção do... Eles se autodestroem. Eles se autodestroem, e quando eles estão na situação de autodestruição, eles começam a construir narrativas. O que é a narrativa? A narrativa que a gente, muitas das vezes, coloca como denúncia, você cria uma história não necessariamente verdadeira, mas a partir da mentalidade pós-moderna, que é relativística, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Essa história é verdade para você. É relativo. Você disse que não é verdade, mas para mim é verdade. É assim que eu sinto. Ou seja, a verdade hoje não está mais fundamentada em cima dos fatos. Ela está fundamentada em cima do sentimento. É assim que eu me sinto. Eu, um negro mais de 100 quilos, e eu acordo me sentindo uma mulher. Aí eu digo para você tem que me chamar de Joana. E você, mesmo vendo um negro com mais de 100 quilos de terno, você tem que me chamar de Joana, porque é assim que eu me sinto. A verdade não está mais fundamentada em cima de fatos, e sim em cima de sentimentos. Ela é líquida, tá certo? Essa é a pós-modernidade, tá certo? Esse é o mundo relativístico. Então, quando você olha para essa situação, você entende por que essas coisas constantemente acontecem. Constantemente vai acontecer esse embate. Por quê? Por causa dessa forma de pensamento, por causa dessa forma de mentalidade. E é contra isso que a igreja está lutando. E é contra isso que a igreja está se posicionando. Então é necessário, imprescindível, que nós tenhamos um entendimento de qual é o tamanho da luta em que nós estamos entrando e qual é a necessidade do nosso posicionamento. Quando você cita os judeus, lembrando que eles nos acusam, eles usam contra nós de forma pejorativa, mas a gente acaba abraçando de uma forma não pejorativa. Inclusive até o nome cristãos foi dado aos cristãos tentando ser pejorativo, chamando de pequenos cristos. Só que a gente abraçou com honra. Somos sim pequenos, somos cristãos, somos imitadores de Cristo, tá certo? Eles nos chamam de tradição judaico-cristã, que é uma das bases do mundo ocidental, tá? Tradição judaico-cristã é o que? Isso aqui, ó, Antigo e Novo Testamento. Você vê Antigo Testamento, tá certo? De tradição judaica, e o Novo Testamento, tradição cristã. Aí você tem a tradição judaico-cristã, que é uma das bases da sociedade ocidental: Sagrada Escritura, lei romana, filosofia grega. São os três temperos aí que criaram o mundo ocidental. Quais são as opções? Veja, o pessoal gosta muito de cuspir no prato que come. Eles são peritos nisso, em cuspir no prato que come. Se você não quiser viver no mundo ocidental de tradição judaico-cristã, qual é a outra opção? Você pode ir para o mundo islâmico. Já ouviu falar da janela 10 por 40? Todo o norte da África, todo o Oriente Médio, mais boa parte do Oriente Extremo, a Indonésia inteira praticamente, você tem aí o grande mundo islâmico. Você vive lá debaixo de que lei? Sharia, que é a lei extraída do Alcorão. E como é que as mulheres têm que andar lá? De burca, coberta com um lençol de cima a baixo. O que eu acho aquilo algo humilhante, algo degradante. Ter que cobrir a mulher como se fosse uma coisa, um monstro, a mulher é um objeto dentro desse contexto, tá certo? Você tem diversos outros tipos de regramentos que são impositivos e que os grupos sociais que se aproveitam do mundo ocidental, de tradição judaico-cristã, não teriam a menor chance. Vai fazer uma marcha gay na Arábia Saudita, vai fazer uma marcha gay no Irã,
no Irã, uma mulher, porque ela usou o véu, esqueci o nome do véu, tem um nome específico lá, é hijab, né? Hijab, uma coisa assim. Ah, sim. Porque ela usou de forma incorreta, ela foi morta por agentes do governo. Existe uma polícia do costume, uma polícia da religião. Ela foi morta. E aquilo causou uma revolta tremenda no país. Mesmo assim, o sistema se mantém no poder. A opção é essa. Vai para o mundo islâmico. Qual é a outra opção? Vai para o mundo comunista. No mundo comunista, há um controle total da vida, há um controle total das manifestações de opinião. Não há liberdade de expressão no mundo comunista. Os chineses, por exemplo, todos eles são obrigados a ter um celular que tem um sistema de verificação do governo. Sistema de verificação facial, sistema de localização, tá? Se um cidadão chinês ele dá uma opinião contra o governo, existe um tipo de score social. E o score social dele é abaixado, é diminuído, se ele emite uma opinião contra o governo. Se a opinião nas redes sociais é capturada pelo governo, ele vai lá abaixo o score daquela pessoa. Na Rússia, se você dá uma opinião contra o governo, não tem nem negócio de score. A KGB, que hoje tem outro nome, vai lá e sequestra você e sua família nunca mais te vê. Tanto, ao longo de muitos séculos, eles operaram os chamados gulags. O que é um gulag? O gulag é um sistema de pessoas que foram capturadas e foram levadas para campo de trabalho escravo. Elas trabalham lá até morrer. Então trabalham em diversas atividades impostas pelo governo, construindo coisas, e estão lá capturadas pelo Estado, prisioneiras políticas. Então isso é um país comunista. E aí você escolhe o que você quer fazer de sua vida. Você quer ir para um país árabe, um país comunista, um país, né, de tradição hindu, por exemplo, na Índia, que você tem outros problemas. Então o pessoal adora cuspir no prato que come, que é a sociedade ocidental, onde você tem devido processo legal, ninguém pode ser acusado, tá certo? Sem um crime anterior que prescreva, ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal, a presunção de inocência, tá? Tudo isso porque Sagrada Escritura, direito romano e filosofia grega são as bases do mundo ocidental. Então, quando você ouvir pessoas tentando desprezar a sua fé, tentando desprezar a Sagrada Escritura, tentando desprezar suas tradições, saiba que essa pessoa está cuspindo no prato que come. Fala, você não está feliz? Vá para Cuba, vá para Venezuela, vá para a Coreia do Norte, e que as pessoas, se não forem totalmente subservientes ao líder, elas são eliminadas. Então você tem essas opções aí. Então os livros que eu sugeri aqui, né, 1984, O Guia Politicamente Correto, Idolatria do Estado, de Franco Ferreira, A Estratégia também, que fala muito sobre essas correntes de movimentos políticos adotando a bandeira da defesa da homossexualidade como meio de manipulação dessas massas. Então eles têm uma demanda. E o que esses movimentos fazem? Sequestram essas demandas para que eles entendam que a única maneira deles lutarem pela sua causa é aderindo a essas bandeiras políticas. Um grande exemplo disso, que eu deixo, que você vai entender de uma forma muito didática. Veja, eu não estou dizendo aqui que eu concordo com tudo que essa pessoa faz. Eu estou dizendo para você que você, olhando para o posicionamento dela, você observa que nem todos têm o mesmo viés. É isso que nós temos que entender. Então, existe aqueles que estão em conformidade com a Sagrada Escritura, e existe aqueles que, mesmo não estando em conformidade com a Sagrada Escritura, não estão a favor desse sistema. Por exemplo, Clodovil. Clodovil era homossexual declarado, só que ele não era alinhado a esse sistema político e enviesador, que sequestra a causa dessas pessoas para o seu próprio benefício, para que essas pessoas sejam marionetes na sua mão, sejam bucho de canhão. Eles vão brigar por certas leis que vão prejudicar a igreja, prejudicar o cristianismo de modo geral, vão prejudicar as tradições da sociedade e vão causar esse abalo. Com isso, esse sistema político sobra poder. Eles querem remover aquele que está para eles se colocarem. E para isso eles usam quem for. A causa que for. A causa dos LGBTQIA+, XYWQ, por aí vai. A causa dos negros, a causa dos proletariados, a causa de quem for. Eles aproveitam dessas causas para os seus fins
políticos. Eles usam essas pessoas como bala de canhão. Então eles disparam essa pessoa, destroem o que tem que destruir e se aproveitam, tá? Livro Negro do Comunismo, esse livro aqui, ó, E Agora Como Viveremos, é ótimo para você entender cosmovisão cristã, tá? A Verdade Absoluta e Desinformação, são os livros que eu cito para a realização desse trabalho. Agora, entrando já no próprio material, uma palavra sobre utopia. O que é utopia? Veja, o que nós temos? Nós vivemos por fé. A fé não é uma utopia. A fé é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, não existe um segundo caminho. Ele é exclusivo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não é uma verdade. Jesus é um caminho. Por quê? Porque tem Buda, porque tem Maomé? Não. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Ele é a vida. Inclusive ele diz, Ele é a ressurreição e a vida. Tá certo? Então, quando nós olhamos para a nossa fé, o que nós encontramos? Nós encontramos, através da fé, uma conexão com a verdade, que é Cristo Jesus. Ele é a verdade, como João disse. Ele é o Logos divino, o Verbo divino pré-encarnado, por meio de quem tudo foi feito, e sem Ele nada foi feito se fez. E Ele encarnou e veio até nós, e nós podemos tocar a palavra da vida, que é Jesus. Então a palavra da vida, que é Jesus, por meio de quem tudo foi feito, se encarnou, e veio até nós, e andou entre nós, e entregou a sua vida na cruz do Calvário, e morreu por nós, e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Nós seguimos a Jesus, não porque nós abraçamos uma ideologia. O que estamos fazendo aqui não é uma ideologia. O que estamos fazendo aqui não é uma teoria. Nós abraçamos Jesus porque Ele é real, e porque Ele é vivo, e porque Ele está entre nós. Ninguém morreria por uma ideologia, ninguém morreria por uma causa política, mas muitos homens e mulheres já deram a vida por causa de Cristo Jesus. Inclusive, eu não vou lembrar agora, mas teve um desses grandes homens de Deus, que quando foi levado ao Coliseu e foi amarrado a um poste e colocaram piche na roupa dele e colocaram lenhas em volta dele, eu não vou lembrar agora o nome dele, eu estou quase lembrando, mas não lembrei ainda. Perguntaram para ele já era idoso: olha, você tem a chance agora de negar. Se você negar a Jesus, a gente liberta você. Aí você vai viver sua vida e você volta a servir a Jesus, tá? Aí ele falou: o Senhor Jesus tem sido fiel a mim, tem sido meu Salvador, tem sido meu Senhor, tem sido meu Deus, tem sido Policarpo. Muito obrigado. Ainda bem que a gente está aqui junto com grandes sabedorias, né? Homens sapientes. Veja só, Policarpo, eu tenho servido a Ele, Ele tem sido meu Deus, Ele tem sido meu Senhor, me abençoando, me salvando, me regenerando, me transformando ao longo de toda essa vida. E por que eu vou negá-lo agora? É a oportunidade de eu mostrar para o mundo o quanto Ele é importante para mim, o quanto eu sou fiel a Ele. Apressa com isso aí, põe fogo logo nisso que eu quero me encontrar com o meu Senhor. E quando ele falou isso, a multidão não aguentou. Veio aquela cena, aquele homem idoso enfrentando seus exatores, seus executores, e apressando eles para pôr fogo logo naquilo que ele quer se encontrar com o seu Senhor. É essa fé que você precisa para viver no mundo de hoje. É essa fé que você precisa confessar. Menos que isso você não aguenta. Nós não vivemos por utopia, nós vivemos por fé. A fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é Deus e que está vivo, que está entre nós. Mas essas ideologias, elas vivem sendo alimentadas por essa chamada utopia. Se eu pudesse representar para você o que é uma utopia, eu peço para que você, na sua mente, construa a imagem de um jumento. Pense no jumento. Pense numa pessoa montada no jumento. Agora pense nessa pessoa com uma vara montada no jumento, com uma cenoura pendurada na frente do jumento, e o jumento caminha em direção à cenoura, buscando alcançá-la. Só que ele nunca vai alcançá-la, porque a pessoa que está em cima dele está com uma vara, com uma cenoura pendurada sempre à frente dele, e ele vai caminhando em busca da cenoura. Isso é utopia. É uma ideia, é uma idealização, tá certo? É uma promessa, é um objetivo, é um propósito nunca alcançável, que é o chamado mundo segundo Karl Marx.
o mundo da utopia, o mundo perfeito do comunismo, sempre tentado e nunca alcançado. E sempre que dão oportunidade para que eles implementem o projeto de busca da utopia, do mundo perfeito, do mundo segundo Karl Marx, a única coisa que resta é destruição, miséria, pobreza, morte, opressão. Sempre é isso que você tem observado. Você vê isso na Rússia, você vê isso na China, desde Mao Tse Tung, você viu isso no Camboja com Pol Pot, você vê isso com Fidel, que já partiu, já foi, né? Para onde ele foi? Já partiu. Você vê isso em todo o sistema onde o comunismo impera. Você vê sempre distribuição da miséria, distribuição da desgraça. Local ou situação ideais onde tudo é perfeito, harmônico e feliz. Refere-se especialmente a um tipo de sociedade com uma situação econômica que está no âmbito do irrealizável, que tende a não se realizar, quimera, sonho, fantasia. Só que isso é passado como um projeto, isso é passado como um plano, como se ele tivesse estudado todas as perspectivas e tivesse elaborado um plano perfeito. Então, quando ele, que nunca teve um trabalho na vida, foi sustentado pela sua esposa, pelo seu pai, pelo seu amigo, que era Engels, tá? Karl Marx sempre foi sustentado. Passou a sua vida escrevendo acerca do capital, acerca do materialismo histórico. Inclusive, a sua mãe, ela dá uma declaração muito interessante que diz: você escreve tanto sobre capital, você deveria tentar conseguir algum. Então, você tem a situação de um homem que mergulhou, imergiu nesta ideia, nessa utopia, nessa busca, né, por este mundo fantasioso, construiu isso num sistema, tá certo? E nessa sistematização, ele implementou uma oposição, ele implementou uma revolução, uma revolta contra Deus. Porque em algum momento da sua história, houve uma ruptura. Karl Marx já foi temente a Deus. Karl Marx já foi temente a Deus. Só que em algum momento houve uma ruptura. E quando ele vai para a universidade, lá ele tem um aprofundamento desse afastamento de Deus. Até que depois, de fato, alguns dizem até que ele tem envolvimento com o satanismo, mas eu nem pretendo ir tão longe. Mas ele já professou uma fé, depois houve uma ruptura, uma apostasia, e ele vai de abismo em abismo, emergindo e construindo todo um sistema a pretexto de atacar o capitalismo, mas apenas como um objetivo externo, porque internamente você olha para as propostas e você vê que na verdade existe algo ali que é anti-Deus, que é anticristo, tá certo? Que é anti-Sagrada Escritura. Então você vê esta ideologia que promove, tá certo? Um abandono total de Deus, dizendo que Deus não existe. Então todo aquele que adere ao comunismo torna-se ateu, necessariamente, porque a teoria do materialismo histórico diz que tudo está ligado à matéria. Tudo está ligado à matéria. Então a matéria é o seu Deus. A matéria é tudo que existe. E a teoria do materialismo histórico diz que tudo tem que ser interpretado à luz dessa dialética sobre essa questão da história. Então você tem a situação em que Deus não existe, é uma invenção da igreja, tá certo? A moral judaico-cristã é uma forma de manter as pessoas oprimidas. E aí você tem os diversos tipos de opressões. E tudo tem que ser explicado através do que ele chama de dialética. Então essa dialética, a gente vai ver um pouco melhor acerca disso, ela vai desconstruir tudo aquilo que foi pregado, foi ensinado, foi proclamado através da palavra de Deus. Então, ataca o capitalismo, dizendo que os meios de produção não podem ser privativos, mas tem que ser da ditadura do proletariado, tá certo? E aí você tem, quem vai operar essa ditadura do proletariado? O Partido Único. Então, toda a tendência comunista chega à ditadura, sempre dá na ditadura, prometendo o quê? Se vocês entregarem sua liberdade, submeterem esse sistema, nós vamos chegar até a utopia. E a utopia é esse mundo perfeito, o paraíso marxista, que nunca foi alcançado, prometido, mas nunca alcançado. É a cenoura na frente do burro. Todos que se submetem a isso
estão servindo, né, como montadura para estes políticos. Aí temos o índice, né, da revista, a gente vai passando agora através deles. Veja, a capa da revista tem uma arte, e a arte é o que? Uma torre, tá? É uma torre. Que torre é essa? Torre de Babel, né? Inclusive a primeira lição fala acerca do espírito de Babilônia, tá? Então eu achei muito interessante, por quê? Porque essa torre de Babel e o contexto histórico dela, que é Gênesis 11, 1 ao 6, ela é uma tipologia. Ela é uma tipologia muito importante acerca disso que está acontecendo hoje, ok? Porque o que você tem ali? Você tem um grupo que sai do Oriente e vai até Siná. Siná é um antigo nome para Mesopotâmia, aonde você tem o Império Assírio, Babilônico, e você tem os Sumérios também, tá? Então você tem aquela faixa entre os rios Tigre e Eufrates. Inclusive Judá ficou cativeiro ali durante 70 anos. Então você tem aquele determinado lugar. Então nessa fase da história, que é o começo da história humana, um determinado grupo sai do Oriente e vai até Siná. Se aproveita ali dos materiais disponíveis, né? Queima tijolos. E qual é o intento deles? Eia, construamos uma torre que chegue até os céus e façamos um nome para nós, tá certo? E aí quando eles se engajam nessa atitude, o que é que nós observamos? Nós observamos algo muito típico, e algo que é muito característico das ideologias que até hoje estão perseguindo a igreja, que até hoje estão perseguindo o povo de Deus, chamado coletivismo. O coletivismo se manifesta através de grupos que entendem que eles são, vamos dizer assim, os messias do mundo, os messias da sociedade. Eles têm a ideia que vai salvar o mundo. Hitler foi assim, através do nazismo. O nazismo era ultranacionalista, tá certo? E ele fazia um sincretismo entre cristianismo e arianismo, buscando certos símbolos do arianismo lá dos antigos persas, antigos hindus, a suástica que ele traz daquela tradição. Então ele sincretiza, ele funde esses exemplos, e aí ele cria essa mitologia ariana do homem superior. Parte da ideia da raça superior é fornecida por aquilo que estava sendo desenvolvido a partir das pesquisas de Charles Darwin. Então Charles Darwin já havia implementado suas pesquisas, já havia desenvolvido a ideia de desenvolvimento das espécies e de luta, né, o combate, o embate, né, natural, a seleção natural, tá? Então, através da seleção natural, o que ele prega? Que não houve um ato criador, porque não existe Deus. Então é sempre essa ideia de excluir Deus de qualquer possibilidade. Não houve um ato criador. Como é que as pessoas surgiram? Surgiram randomicamente, ou seja, surgiram aleatoriamente. É o que a ciência prega até hoje. Surgiram aleatoriamente. Uma explosão, de uma explosão, né, um planeta se condensou e de uma forma espontânea surgiu a vida. No que a vida surgiu, a partir daquela pequena célula, a partir daquele pequeno ameba, tá? Aquilo ali foi se desenvolvendo, tá certo? De uma forma espontânea, até que saiu da água, foi para a terra, e na terra virou tudo que... Então o leão, a barata, o mosquito, o rinoceronte, o dinossauro, todos eles vieram de um único ser, tá? Então todos eles vieram espontaneamente de um único ser, tá? Então essa é a proposta. Por quê? Porque precisamos tirar Deus da jogada, porque somos ateus, é enviesado, é doutrinário, é um tipo de religião, é uma religião sem Deus, é uma religião anti-Deus, ok? Então você tem essa ideia da luta das espécies. O superior prevalece e o inferior é eliminado, é extinto. E aí o nazismo pega um pouco dessa ideia através de Francis Galton, que era primo de Darwin. E aí você vai ter outros postulados filosóficos, por exemplo de Heidegger, um filósofo da época, que vai fornecer essas ideias. Então você tem o nazismo, fascismo, que já é também um outro movimento coletivista na Itália, e você tem o comunismo, tá? A partir de Karl Marx, depois Lenin e por aí vai. Todas essas ideias são grupos se impondo sobre os demais, dizendo que eles são condutores da história. E é exatamente o que aconteceu aonde? Babel. Um grupo sai do Oriente, vai até Siná, começa a construir uma torre, a torre que vai até os céus.
É possível alcançar o céu através de uma construção de tijolos? Não. Por que eles fazem isso? Porque é uma utopia. É uma utopia, uma ideia não realizável. Mas aqueles que acreditam nela estão lá, trabalhando para eles, colocando tijolo, queimando tijolo, fazendo o que eles mandam, obedecendo a eles cegamente. Então você tem o quê? Uma utopia. Eles vão construindo, dizendo, façamos para nós o quê? Um nome. O que é esse negócio de fazer um nome? É não respeitar, não honrar, não se submeter mais ao nome de Deus. A pregação que foi deixada por Noé. Noé, dilúvio. Noé, sem cães de Jafé. Noé comunicou para os seus filhos e eles repovoaram a terra. O quê? As leis de Deus, a tradição de Deus, o respeito a Deus. O Deus que trouxe o dilúvio. Então eles deveriam respeitar a aliança com Deus, que foi feita entre Deus e Noé, com o pacto nas nuvens, que era o arco de Deus, ou chamado arco-íris também, né? Então eles deveriam respeitar esse pacto, essa aliança. E o que esses homens intentaram fazer? Vamos causar uma ruptura nisso, não vamos mais precisar de Deus. Essa é a ideia. Se Deus trouxer um dilúvio sobre a terra, claro que não vão todos sobreviver, mas alguns vão. Por quê? Porque nós temos uma torre. A gente pode se abrigar nela, de modo que mesmo que Deus traga dilúvio de novo. Então veja, esse movimento tinha uma profunda desconfiança de Deus. Deus disse, não vou mais destruir o mundo por dilúvio. Mas o que esse grupo entende? Não vamos confiar em Deus. Vamos construir para nós a nossa própria garantia. Vamos construir o nosso próprio sistema. Vamos glorificar o nosso próprio nome. Então você tem em Babel uma tipologia do que está acontecendo agora. Um grupo que se entende o dono da história, que quer conduzir todos à utopia e que quer se apartar, se separar, quer eliminar Deus da história. Isso foi tão prejudicial, isso foi tão perigoso, que Deus desceu e viu aquela torre. Deus não disse que eles iriam ter sucesso, mas disse, eles são uma só língua e ninguém poderá impedi-los no seu intento. Isso não significa que eles terão vitória, mas ninguém poderá impedi-los. Eles estão obstinados. Eles estão obstinados. É exatamente o que acontece hoje. Você pode vencer um comunista em todos os argumentos, como ele já foi vencido. O argumento de Karl Marx foi vencido lá atrás por Mises, que era da escola austríaca, e que explicou que a teoria do capital dele não existe, não funciona, nunca funcionou, não é operacional, não é aplicável à realidade, certo? Então nos argumentos eles já foram vencidos, mas eles são o quê? Obstinados. É a utopia deles, é a religião deles, é o posicionamento anti-Deus deles. Eles não se submetem a Deus, tá certo? Alimentados por um espírito que nós sabemos quem é, que foi o primeiro a se rebelar contra Deus, e que inclusive um dos adeptos dessa ideologia, chamado Saul Alinsky, escreveu um livro e na sua dedicatória colocou a Satanás, ou a Lúcifer, como ele coloca. Por quê? O primeiro revolucionário da história, aquele que se rebelou contra Deus. O espírito revolucionário, o espírito que pretende se rebelar contra a autoridade divina, a autoridade da Sagrada Escritura, eles estão movidos por esse espírito, eles estão impulsionados por essa ideologia, eles vivem em prol dessa utopia. E Deus disse, ninguém poderá pará-los. O que Deus fez em relação a eles? Confundiu as línguas, fez com que não se entendesse mais, cada um fosse para o seu lado, e separando-se, então criou as nações. Mesmo que um mal desses cresça numa nação, ela não necessariamente crescerá na outra. E assim Deus trouxe um remédio para aquela situação da humanidade. Mas aquele espírito continua ao longo da história. Essa é a questão da lição, tá? Aquele espírito de Babilônia, aquele espírito que estava operando através de Nimrod, aquele espírito que estava aprisionando aquelas pessoas, opera hoje. Continua atuando hoje, através de diferentes nomes. Ele só vai se metamorfoseando. Ele só vai mudando de nomes. Ele só vai mudando de aparência. Ele tem a aparência que você quiser, desde que você venha aderir à sua ideologia, tá certo? Então é disso que está falando. Aí eu achei interessante porque Deus ele impediu aquela ação através da confusão das línguas. E depois Deus vai se valer da confusão das línguas, tá certo? Como um meio agora, através do poder do Espírito Santo, um meio evangelístico, através do Pentecostes.
Deus confundiu as línguas em Babel. E lá em Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre o que estava no cenáculo, e cada um foi visto sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E quando eles eram movidos pelo Espírito a falarem e glorificarem a Deus, cada um falava em diferentes línguas, e as pessoas podiam ouvi-las na sua própria língua. Deus inverteu Babel. O teu Deus domina a história. O teu Deus não perde o controle sobre a história. Mesmo que você esteja vendo hoje tantas situações terríveis, mas estamos dentro da permissão de Deus. Deus permite, mas Deus tem o seu propósito em todas as coisas. Então, é isso que eu achei interessante no primeiro momento para falar acerca de Babel. Isso aqui é um texto que fala sobre cosmovisão cristã. Então, esse texto aqui, basicamente, o que ele diz? Ele diz que nossa fé não pode ficar reservada para dentro da igreja. Nossa fé não pode ficar enclausurada dentro de um quadrado. Nossa fé tem que estar regendo e interferindo, influenciando sobre toda a nossa vida. Se eu sou um negociante, eu sou um negociante cristão. Eu não negocio como qualquer negociante do mundo. Eu sou um negociante cristão. Eu negocio a partir dos princípios cristãos. Eu sou um advogado cristão. Eu sou um político, sou um político cristão. Então isso chama-se cosmovisão cristã, onde o cristianismo permeia todas as esferas da sua vida. E você tem uma resposta cristã a todos os aspectos da vida, tá certo? De modo que você possa viver o cristianismo em todos os aspectos da sua vida. Então é desse livro aqui, ó, E Agora Como Viveremos. Esse livro aqui é extraordinário para falar acerca disso. Por quê? Se a igreja não se posicionar, essas ideologias aparelham todo o Estado. Então você tem a lição 1, a igreja diante do espírito de Babilônia, conforme eu já citei. Aí eu peguei 2 textos aí, que falam sobre a Babilônia, né, a simbologia da Babilônia. E a conclusão eu achei interessante, porque ele deixa muito claro acerca da influência desse espírito de Babilônia sobre a sociedade global. Que espírito é esse? É um espírito em oposição a Deus. É um espírito que é escravizador das consciências, que é aglutinador das pessoas em torno dessa causa. Qual é a causa? Se opor a Deus, se emancipar de Deus, rejeitar a Deus, perseguir a Deus, se opor a tudo aquilo que vem da parte de Deus. Então esse espírito babilônio é atuante na atualidade. Esse tem que ser o alerta para a igreja de hoje, né? Vamos passar aqui adiante. As 3 lições que seguem: deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista e quando a criatura vale mais que o Criador. Do que estamos falando aqui nesse trecho, né? A doutrina bíblica do pecado é a verdade básica. É a verdade básica de que existe um Deus santo, que é o padrão para todos nós. Por quê? Hoje, como eu acho que foi Chesterton que disse isso, que ele disse: vai chegar o ponto em que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Não basta só ver. A grama é verde. Aí eu digo para você: a grama é verde. Você diz: não, isso é o seu ponto de vista. Aí ele inventa qualquer coisa. Diz: não, a grama é rosa, porque eu sinto que ela é rosa. Então você tem essa situação hoje, que você tem que provar que a grama é verde. Então, quando você olha para essa situação, é o que essa lição combate: a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Deus é o padrão de santidade. O que é pecado? Errar o alvo, tá? Qual é o alvo? Andar em conformidade à vontade soberana de Deus para nós. Então tudo que foi criado por Deus com um propósito. Tudo aquilo que está fora do propósito para o qual foi criado por Deus está em erro, e é pecado, tá certo? Então não existe relativização do erro, relativização do mal. Não existe uma perspectiva sobre isso. Pecado é aquilo que é determinado pela Sagrada Escritura, em conformidade àquilo que foi asseverado pela soberania de Deus, aquilo que é determinado por Deus. Então nós temos um posicionamento que eles chamam de fundamentalista. Já ouviu isso? Que nós somos chamados de fundamentalista? Por que nós somos chamados de fundamentalista? Porque a Bíblia é o nosso fundamento. Então nós temos a Sagrada Escritura como fundamento para a nossa vida, regra de fé e prática, ou fé e conduta. Então nós temos uma assertividade. Jesus Cristo disse: é sim, sim, e não, não.
E o talvez, o demais, mas não é bem assim, mas não é o seu ponto de vista, mas isso é relativo. Jesus disse, isso é do capiroto. É sim, sim e não, não. É certo e errado. É menino ou menina, tá certo? É trevas ou é luz. É céu ou é inferno. É santificação ou é pecado. É assim que nós vivemos. E o mundo está precisando disso. E se a igreja perder isso, a igreja perde o seu referencial para o mundo. Então a igreja, ela precisa enfrentar e pagar o preço para viver em conformidade à Sagrada Escritura, a palavra de Deus. E nesta, a igreja tem a incumbência de pregar acerca do pecado, denunciar, como João Batista fez. João Batista perdeu a cabeça pregando a verdade. Mas Jesus Cristo disse, dos nascidos de mulher, não há um maior do que João Batista. Você quer ser louvado por Deus ou pelo mundo? Se você está preocupado com as críticas do mundo, tome muito cuidado. Porque você pode se voltar, tentando o elogio do mundo, pode se voltar contra Deus. Tá certo? Então tome muito cuidado. Nós somos amigos de Deus e temos como inimigo o mundo. Então nós buscamos a vontade de Deus. O ensino progressista, o que é? O ensino progressista é exatamente a estratégia para que esses ideais do marxismo infiltrem as crianças, infiltrem as escolas e infiltrem também a igreja, através da chamada teologia da libertação, que no mundo evangélico, a teologia da libertação é de viés católico, você tem aqui entre nós a chamada teologia da missão integral. Missão integral é o seguinte, olha, nós temos que olhar para os pobres, nós temos que olhar para os oprimidos, para os injustiçados, nós temos que olhar para eles e priorizar este grupo da sociedade. Qual o problema disso? O problema é que a igreja, ela não está aí em busca de grupos da sociedade, ela está aí como porta de salvação para todo mundo. Então em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil, não há circunciso nem incircunciso, não há escravo, não há livre, como Paulo disse. A igreja não vê as pessoas como grupos sociais, a igreja vê as pessoas como pecadores, necessitados de salvação em Cristo. Se ele é pobre, se ele é rico, se ele é negro, se ele é branco, se ele é índio, se é homem, se é mulher, não importa, todos pecaram e precisam do Salvador, que é Cristo Jesus. E quando aceitam Jesus, todos são um em Cristo Jesus, mesmo tendo a origem e o contexto social que tiver. Pode ser podre de rico, pode ver o Mark Zuckerberg ou o outro lá, o maluco lá que gosta de fazer foguete, esqueci o nome dele, o Elon Musk. Pode ficar à vontade, vai chegar e vai sentar nessa cadeira aí junto com todos. Por quê? Todos são um em Cristo Jesus. Então você não tem essa diferenciação. Agora por quê? Por que esses grupos, essas teologias e essa educação e essas teologias, né, conforme eu já falei, por que eles implementam isso? Não, a teologia negra, a teologia indígena, a teologia da mulher, a teologia latino-americana, a teologia africana. Por quê? Porque eles trabalham em cima da mentalidade comunista, e a mentalidade comunista trabalha em cima da dialética. E a dialética é o sistema por meio do qual você tem que colocar tudo em oposição. É chamada tese, antítese e síntese. É assim que eles trabalham, tese, antítese e síntese. Para toda tese é uma antítese. Então você tem que trabalhar sempre nesse viés. Existe o negro, então o negro está contra o branco está contra o negro. E é sempre uma oposição, é sempre uma antítese. Existe o pobre, então o pobre está contra o rico, e o rico está contra o pobre. E assim você tira essa síntese posteriormente, que é, todo mundo cala a boca e se submete ao Estado comunista. É a síntese de tudo isso aí. Então eles trabalham sempre colocando tudo em oposição, é a forma como eles pensam, tá certo? Então quando você olha para, por exemplo, teve um aí que influenciado por essas ideias, ele começou a fazer uma crítica, né, sobre alguns aspectos da fé. Por exemplo, dizendo que o hino Alvo Mais Que a Neve é racista. Por quê? Para você ser santo, você tem que ficar branco. Sendo que, na verdade, quem disse isso foi Ellen G. White. Disse que para você ser salvo, quando você for salvo, lá no céu, todos os negros vão ficar brancos. Meu Deus do céu, é terrível, né? Mas a heresia, não é o que esperar de herege, né? Mas o que acontece? Alvo mais que a neve. Qual é o contraste aí? Alvo, tá? Branco no sentido de
puro, não no sentido de cor, de raça, de etnia. Inclusive, esse conceito de raça não é bíblico. Esse conceito de raças, a raça negra, a raça branca, a raça indígena, isso é coisa de evolucionista, que diz que as pessoas têm diferentes origens. Então, diferentes sociedades, tá certo? De homo erectus que se desenvolveram independentemente, aleatoriamente. Aí surgiu essa raça, aquela raça, outra raça. Não. Existe uma raça, chamada raça humana. E todos têm origem num casal, chamado Adão e Eva, no Jardim do Éden. A Bíblia Sagrada era o primeiro livro a derrubar o pressuposto racista. Porque diz, todos são irmãos. Todos têm uma mesma origem. Tá certo? Então você tem essa situação que é apregoada por eles, onde ele pega tentando criar um conflito. Por quê? A mentalidade dialética já tomou a mente dele, já comeu o juízo dele, tá certo? E aí ele começa a ver conflito em tudo, e aí começa a ver esse tipo de situação inexistente, mas na cabeça dele existe. Quando a criatura vale mais que o Criador, até peguei um texto no final, que é o antropocentrismo. O antropocentrismo é o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são, e das que não são para as que não são. O que é isso? Isso surge na época em que começou a desenvolver o humanismo, tá? O que é isso? O homem é a medida. O que interessa ao homem. O que interessa ao homem? A Bíblia diz que nós temos 3 pontes por meio das quais o pecado nos cativa: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, tá? Então o que interessa ao homem? Jesus Cristo disse: olha, aquilo que entra no homem não contamina. É preocupado com rituais de purificação lá dos fariseus. Não. Não é o que entra, é o que sai do homem que o contamina. Porque o que sai do coração humano é cheio de violência, adultérios, pecados, promiscuidade, sujeira, imundície. Que sai de onde? De uma natureza humana corrompida, caída, tá? Então, quando você olha para esse homem a partir de uma antropologia bíblica e você entende que esse homem está caído no pecado, o que interessa ao homem? O que interessa ao homem é o prazer hedonístico, tá? Atender ao seu prazer, atender ao seu prazer desenfreado, sua concupiscência carnal, concupiscência dos olhos. Aí entra pornografia, tá certo? Entra tudo que é tipo de imundícies, perversões, perversidades, descendo até o nível da pedofilia. Então, todo tipo de distorções causadas sobre a natureza humana. Concupiscência da carne, e aí vai tudo aquilo que distorce os seus sentidos. Então o homem deseja prazer, e para obter prazer o que ele faz? Maconha, cocaína, K9, né? Tem uma droga nova, aí tem, e por aí vai, irmão, né? Ox, vai, tentando o que? Obter prazer desenfreado. Concupiscência é prazer desenfreado, prazer sem limites, prazer fora dos limites, tá? Soberba da vida, o homem começa a achar que ele é dono do seu nariz, sendo que a Bíblia diz: apresentai-vos a Cristo como escravo para a salvação, ou você é escravo do pecado para a morte. Então a soberba da vida é: não, eu sou dono do meu nariz, que nem diz o poeta: se eu quiser fumar, eu fumo; se eu quiser beber, eu bebo; pago tudo que consumo com o suor do meu emprego. Uma justificação que ele dá sobre os seus vícios, porque ele trabalhou, ganhou dinheiro, o dinheiro é dele e faz o que ele bem entender. Essa é a soberba da vida, onde o homem se auto-justifica. Ele justifica seus pecados, justifica seus erros, tá certo? É quando a gente começa a ver esses males, né? Essas destruições. Então o antropocentrismo, que coloca o homem no centro e diz que o homem é a medida de todas as coisas, vai dizer: tudo aquilo que é agradável ao homem tem que ser imposto, tem que ser colocado, é aquilo que me interessa. Se não agradar, se não for apetecer a mim, então não me interessa. E aí você tem a moral bíblica, a santificação, tá certo? Tudo isso não interessa ao homem. Vamos correr, que o tempo já foi. Pastor, o tempo já está acabando, né? Vou correr aqui, viu, com o conteúdo. O conteúdo vai ficar disponível para vocês, aí vocês leem direitinho depois, que aqui eu só posso passar rapidinho mesmo, tá? Então você tem aí essas lições. Ó, o que eu estou colocando aqui? Aqui eu estou explicando ponto a ponto. Lá tem 11, pode ir? Maravilha, então dá para me organizar melhor aqui. Veja, com isso aqui eu estou passando ponto a ponto qual é o alcance de cada uma dessas ideias aqui, ó. Com relação a esse ponto, ó: descaracterização do cristianismo, deterioração moral,
erosão da ortodoxia e corrupção da fé. Teorias progressistas, desconstrução da Bíblia, teísmo aberto. Quem já ouviu falar de teísmo aberto? Teísmo aberto, teologia da demitologização, refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica e ensinando doutrinas bíblicas, enfatizando a santificação. Teísmo aberto. O grande nome para falar de teísmo aberto aqui no Brasil, acredito que é Ricardo Gondim. O que é o teísmo aberto? Deus é todo poderoso, conforme a Sagrada Escritura afirma, tá? Deus pode tudo, né? Todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Os três homens que são atributos incomunicáveis. Só Deus pertence, né? Ok. Então é assim que a teologia ortodoxa entende. É assim que a teologia em conformidade com a Sagrada Escritura entende. Só que alguns teólogos vão propor algumas adaptações. Então, a teologia chamada teísmo aberto, o que ela propõe? Deus não necessariamente é todo poderoso. Deus, ele tem muito poder, mas ele não é todo poderoso. Por quê? Qual é o medo deles? Se Deus é todo poderoso, por que acontecem tragédias? O que acontece? Eles não têm um entendimento que é alcançado quando você entende o que é dispensação. O que é dispensação? Dispensação são os períodos em que Deus trabalha e a maneira como Deus trabalha em cada período. Deus, ele não cumpre a minha agenda, Deus cumpre a agenda dele. Então existe o tempo em que Deus vai trazer juízo sobre toda a terra. Existe um tempo em que todos os criminosos vão ser ressuscitados na chamada segunda ressurreição e vão comparecer diante de um trono branco. E o Jesus que hoje é advogado, o Jesus que hoje é salvador, o Jesus que hoje é o caminho para a salvação, por meio dele que se vai ao Pai, sem ele ninguém pode ir até ele, o mesmo Jesus que é o Jesus salvador de hoje, futuramente será juiz. E vai se assentar no trono branco e vai julgar pedófilos, criminosos, homicidas, genocidas, vai julgar políticos corruptos, assassinos, ladrões, bandidos. Todos vão ressuscitar na segunda ressurreição, né? Pastores também que saíram da verdade e começaram a pregar mentira, cães gulosos, como chamada a Sagrada Escritura, vão ressuscitar na segunda ressurreição e vão comparecer diante do trono branco e vão ali ser condenados por Cristo Jesus. Só que isso tem um tempo, e o tempo é o tempo de Deus. O tempo é o tempo chamado juízo final. Não é hoje, é no juízo final. Então nós temos que entender que nós nos submetemos à agenda de Deus, não Deus à nossa. Então temos que ter esse entendimento de que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Então não adianta nós olharmos para Deus, não adianta nós olharmos para a situação e tentarmos cobrar Deus com relação àquilo que Ele determinou para o tempo certo. Dizer, Senhor, por que o Senhor não faz agora? Quando os apóstolos fizeram isso, veja só, Jesus ressuscitou e apareceu no cenáculo e levou os apóstolos até o Monte das Oliveiras e foi assunto aos céus. Estava sendo assunto aos céus diante deles. A última pergunta que eles fazem para Jesus, qual é? Senhor, é para esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, alguma coisa assim? E aí Jesus, olhando para eles, sendo assunto aos céus, diz: não compete a vós saber o tempo que o Pai determinou para tais coisas. Trocando em miúdos, Jesus disse: não é problema de vocês. Vocês têm que atender aquilo que eu ordenei, o que é? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a minha obrigação. Esse é o meu chamado. Então, com relação àquilo que Deus vai fazer, no que diz respeito a juízo, não compete a mim. O tempo de Deus para o juízo, o tempo de Deus para restaurar essa terra, conforme será restaurado no milênio, não compete a mim. A nova criação, quando Deus recriar todas as coisas, é somente a Deus pertence esse tempo, esse momento. Então nós temos que ter esse entendimento. O teísmo aberto, o que ele diz? Não, Deus não é todo poderoso. Por quê? Porque Deus não permitiria que isso acontecesse, se Ele fosse todo poderoso. Então, o que resta do Deus do teísmo aberto? Deus, ele não pode muitas das vezes atender a um seu pedido. Por quê? Porque ele não tem todo o poder, mas ele se compadece por você, ele chora junto com você, ele sofre junto com você. Então você tem
descaracterização do Deus bíblico, através desse tipo de teologia chamada teísmo aberto. Quem professava o teísmo aberto aqui, de uma forma não aberta, né, mas tanto velada? Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, pregador esse que eu já admirei muito, já ouvi muitas mensagens dele. E andando, caminhando nessa tendência, até onde ele chegou, com esse tipo de posicionamento teológico. Hoje, a igreja dele é caracterizada como uma igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Para mim, igreja inclusiva é essa aqui. Porque que inclusão vocês fazem aqui? Vocês pregam o evangelho de salvação a toda criatura, a toda pessoa. O homossexual, tá certo? O bissexual, a pessoa que está mais na sociedade, o viciado, todos eles têm oportunidade de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. O homossexual, o heterossexual, qualquer um deles. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Essa é uma igreja inclusiva. É uma igreja que não deixa ninguém de fora, que prega o evangelho para todos, igualmente. Mas essas pessoas trabalham com o chamado eufemismo. O que é o eufemismo? É você pegar um termo que poderia ser muito agressivo e você tornar ele mais ameno. Então, para não dizer que é uma igreja para determinado grupo da sociedade, ele pega um termo neutro, ambíguo, inclusiva. O que é essa igreja inclusiva? Inclusive, ele, trocadilho, né? Ele até, numa das pregações, pediu perdão por ter pregado contra o homossexualismo. A igreja dele é inclusiva porque a igreja dele aceita o homossexual, tá certo? Nós também aceitamos, só que nós pregamos para que todos que pecaram mudem de atitude. Ele não. Ele aceita e diz: fique como está, permaneça como está. Você está muito certo, você está muito bem. Só que uma pessoa que faz isso, o que ele está fazendo com a pessoa? É como um médico que fica sabendo que seu paciente tem câncer e ele não avisa, tá certo? E esse câncer, ele atinge, não é só homossexual, não, é todos, é heterossexual também. Porque o pessoal pensa: vocês estão perseguindo homossexuais. De modo algum. Nós amamos ele em Cristo Jesus. Porque tanto eles como os heterossexuais, como todos os outros, todos são pecadores. Agora, cada um vai ter que se alinhar àquilo que a Sagrada Escritura determina como verdade. Todos, eles, nós e todos têm que se alinhar à verdade em Cristo Jesus, conforme a Sagrada Escritura. Então, a teologia liberal, que é a fonte para a alimentação de todas essas correntes, ela é uma mescla, é uma fusão entre a teologia e a filosofia da época. A teologia e a filosofia da época. O que acontece? Você tem a reforma protestante, somente para entender esse contexto aqui. A reforma protestante, ok. Antes da reforma, a igreja católica dominava todo o quadro, tá? Inclusive as universidades. As universidades nasceram dentro da igreja católica, né? No contexto europeu. A universidade nasceu como uma pequena escola agregada ao mosteiro, ou à catedral do bispo. Então você tinha ali as pequenas escolas voltadas para a aristocracia, voltadas para aqueles que iriam para o sacerdócio. E com o crescimento se emanciparam da igreja. Mas a igreja dominava aquilo que era ensinado. Inclusive a teologia era a mestra das ciências durante a Idade Média, tá? Houve a reforma. Com a reforma há uma ruptura. Você tem a reforma no sentido protestante, a reforma protestante, que rompe com a igreja católica para traduzir a Bíblia para as línguas nacionais, chamada vernáculo, né? A língua nacional, e para pregar a palavra de Deus a parte de todo aquele tradicionalismo e toda aquela heresia da igreja católica. Então você tem a reforma de Lutero, simultaneamente você tem a reforma de Zwinglio, que depois Calvino vai dar sequência, e você tem uma reforma frajuta que foi feita lá na Inglaterra, que é a igreja anglicana, que na verdade é uma separação da igreja da Inglaterra e da igreja católica, mas continuou na mesma estrutura católica. Então você tem a reforma, só que junto com a reforma você tem outro movimento. Que movimento que se apartou da igreja junto com a reforma, que aproveitou a ruptura? O movimento chamado iluminismo. Iluminismo, tá? O iluminismo, ele é resultado de certos movimentos que já haviam acontecido antes dele. Então, antes do iluminismo, houve o renascentismo. O renascentismo é o quê? As pessoas de alto nível da sociedade estavam começando a se emancipar da igreja católica e buscar a fonte
nos originais. Por exemplo, em vez de estudar Aristóteles através de um texto de um monge, eles queriam o próprio texto de Aristóteles. Em vez de estudar Platão através de um texto copiado pela igreja, eles queriam ter acesso diretamente a Platão. Então você tem esses movimentos que buscam o conhecimento sem o filtro da igreja católica. Aí você tem, a partir disso, o surgimento do Renascimento. Renascimento é buscando reviver os conhecimentos antigos. Renascimento já começa a se separar da igreja. Do Renascimento virá o humanismo, que é centralizando no homem, aquilo que a gente já viu aqui, tá? Do humanismo, essa centralização no homem, você terá um desdobramento com o iluminismo. Agora, o que é o iluminismo? Muitos filósofos e pensadores começam a se posicionar como sendo a luz para a sociedade. Iluminismo ou Illuminatis são semelhantes. É que o termo Illuminatis, o pessoal cria uma teoria da conspiração, né? Mas Illuminatis ou iluminismo são semelhantes. Iluminismo é, olha, esquece a igreja católica, esquece a Bíblia, esquece Deus, o negócio sou eu. Então é aquele filósofo, é aquele pensador, são aquelas ideias, são aquela construção de pensamento. Então os caras são iluministas, são a luz da sociedade. Essa que é a ideia. Então começa a surgir o quê? Muita liberdade para esses caras. E eles começam a ganhar as universidades. E no que eles ganham as universidades, a teologia é tirada de lado. A teologia é praticamente expulsa da universidade. Ninguém se interessa mais em estudar. E para que a teologia não fosse totalmente escorraçada, o que muitos teólogos fazem? Muitos teólogos do protestantismo, inclusive, se submetem às correntes iluministas da época, né? Permitem que os pensamentos racionalistas dentro do iluminismo, pensamento empirista, o que é o empirismo? Só é verdade aquilo que eu consigo provar através de laboratório, prova laboratorial, empírico. Se eu pego esse copo aqui e dissolvo ele no laboratório, e eu digo cada elemento que constitui esse objeto aqui, pronto, isso aqui é a verdade. Por quê? Foi aquilo que eu consegui provar, tá? Essa é a época chamada modernismo, a época moderna, que ainda interessa a verdade objetiva. Os caras estão buscando a verdade, só que a verdade baseada em quê? Fundamentada nisso, no empirismo e no racionalismo. Somente aquilo que o homem consiga entender, explicar, examinar, elaborar, tá? Qual é o problema disso? Será que o homem consegue investigar toda a verdade? Será que o homem consegue ter acesso a toda a verdade? Como é que fica o mundo espiritual? E outra, nem o mundo espiritual, como é que fica até o mundo das ciências que não é ainda contemplado pelo homem? Como, por exemplo, o mundo quântico, que já desceu, você tem um átomo e abaixo do átomo você desce para o quântico, que ainda não conseguiram entender de uma forma correta e estruturar. Então o homem não tem como analisar tudo para chegar à verdade. O homem precisa entender que tem coisas que escapam da sua alçada. Por exemplo, Deus, ele não pode ser provado dentro de um âmbito empírico. Por quê? Porque Deus está além da ciência. Deus não é um objeto. Se Deus pudesse ser provado pelo laboratório, Deus seria um objeto. Deus não é um objeto, Deus está fora do objeto. Deus criou o objeto. Deus está fora da criação. Ele é o princípio gerador de todas as coisas. Ele é a causa não causada. Ele é o único necessário e tudo é contingente, tudo precisa dele. Então, se Deus está fora da criação, como é que a criação vai analisar Deus? Como é que Deus vai ser analisado no laboratório? Como é que o sobrenatural vai ser analisado empiricamente? Então é aí onde o homem se ilude com essas ideias racionalistas e empiristas, se fecha no mundo materialista, aí onde vai surgir o quê? Materialismo. Se fecha dentro do mundo materialista e rejeita tudo aquilo que é sobrenatural. Isso entrou na teologia, chamada teologia liberal. A teologia liberal vai analisar todo o texto bíblico a partir de que viés? O viés materialista, o viés empirista. Aí surge, a partir de alguns, as mentes brilhantes dessa aí, por exemplo, a chamada desmitologização da Sagrada Escritura, de um autor que é até bem conhecido aqui, chamado Rudolf Bultmann. O que ele propõe? Tudo aquilo que é sobrenatural é mito. O que é mito? É uma forma que o antigo tinha para explicar a realidade, desprovido de ciência. Então, como ele não tinha uma ciência para explicar, ele dizia, o que é o trovão? Porque Zeus jogou um raio e acertou alguma coisa, aí fez o trovão. Porque o que os mares são agitados? Poseidon, ele não está muito bom hoje, ele agitou os braços, aí fez uma grande onda. Então isso é mito.
Mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, e vão por aí as mitologias. Ok, essas são as mitologias. O que a Bíblia tem a ver com isso? A Bíblia nunca foi uma mitologia. A Bíblia nunca explicou nada através de mito. A Bíblia sempre foi historicista. Não no sentido científico, mas no sentido de que aquilo que a Bíblia relata acerca de fatos são fatos reais. São fatos literais. Só que o interesse da Bíblia não é histórico, é salvífico. Então ela prioriza sempre aquilo que é edificante e útil para a salvação. Mas aquilo que ela relata sobre fatos, são fatos verídicos. E eles, a partir desse olhar, começaram a detonar os textos bíblicos, dizendo, tudo aquilo que no Antigo Testamento é falado sobre esses impérios, esses reis, reino assírio, reino babilônico, né, sobre esses patriarcas, sobre os faraós, tudo isso é mentira. Falaram abertamente, tudo isso é invenção. Tudo isso é história da carochinha. Nada disso existiu. Até que algumas pessoas começaram a fazer investigações, a fazer escavações, e nasce uma ciência que não é muito antiga, mas que tem sido muito útil para a Sagrada Escritura, chamada arqueologia. Quando a arqueologia começa a desenterrar as evidências, cada evidência que você desenterra lá, cai um filósofo da teologia liberal. Cai um teólogo da teologia liberal. É queimado um livro desse de teologia liberal que desacreditava a Sagrada Escritura. Até que desenterraram diversas, inúmeras evidências, até hoje tem sido desenterrado. A Sagrada Escritura, ela é verídica. A Sagrada Escritura está fundamentada por meio da fé, mas também em fatos, na realidade. Tá certo? Então a teologia liberal, eu fiz questão de grifar isso aqui, ó. Ela é violentamente perseguida pelo movimento fundamentalista. Essa aqui é para nós, viu? Isso aqui ele mandou diretamente para nós. Eles dizem, olha, os fundamentalistas, que somos nós, fundamentados na Sagrada Escritura, perseguem violentamente. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos fazendo a apologia da Sagrada Escritura que eles atacam. Eles chamam de mito e nós chamamos, é a nossa regra de fé e prática. É inspirada por Deus, é teopneus, é revelada pelo próprio Deus. A Sagrada Escritura pode ter mais de 40 escritores, mas ela tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então esse é o posicionamento. Aí eu coloquei aí um pouco para você entender sobre a diferença de modernismo e pós-modernismo. Então, aquilo que eu descrevi para vocês de renascimento, humanismo e iluminismo, está aqui dentro. Modernismo. O que o modernismo busca? A verdade objetiva, tá? Então a verdade objetiva, estava tentando investigar as coisas para chegar até a verdade, era o interesse ainda, até essa época, né? Só que com o advento de certas transformações na sociedade, principalmente depois das duas guerras, a vinda de outras correntes filosóficas, hoje nós vivemos na chamada pós-modernidade. E a pós-modernidade é a chamada filosofia relativística. Então não interessa mais, não é mais o propósito, uma verdade objetiva, mas sim algo que seja verdade para determinado grupo. É a chamada filosofia líquida, né? É uma verdade líquida. Então ela é moldável. Isso é verdade para esse grupo? Pronto, acabou. Isso é verdade para ele. O outro entende que não. Tá, mas se ele entende que não, não tem problema. Ele fica achando que não, eu fico achando que sim. Ah, mas vamos procurar saber quem está falando a verdade? Não, não importa. Isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. E aí a gente convive bem com isso. Então hoje não tem mais essa busca pela verdade objetiva. Hoje essa é a chamada verdade fluida. Veja, a verdade universal e absoluta no modernismo. Pós-modernismo, a verdade é local e relativa. No modernismo, a propagação do cristianismo foi forte. Na pós-modernidade, o crescimento das religiões orientais, com a chamada visão holística da vida. O que é essa visão holística? A visão holística é você agora se vê integrado a toda a natureza. Por quê? Isso é aproveitado da religião hindu. A religião hindu é panteísta. O que é o panteísmo? Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Deus não é pessoal. Deus não é um ser pessoal, um indivíduo. Deus é tudo e tudo é Deus. É o resumo que a gente faz do panteísmo. Claro que eles detestam esse resumo, né? Mas você pode dizer que Deus, ele não criou as coisas, está fora delas. Deus é as coisas. Deus está misturado nas coisas, tá? Então, por isso que você tem nesses países, né, tanto a Índia, quanto o Nepal, quanto o Butão, Bangladesh,
você tem a propagação desta forma de religião panteísta, e você tem os cultos mais absurdos do mundo. Por exemplo, pessoas que adoram ratos, pessoas que adoram baratas, pessoas que adoram outros tipos de animais, macaco, a vaca é sagrada. E aí você tem o quê? Esse tipo de entendimento de que ali pode ser Deus, ali pode ser um avatar de Deus, ali pode ser a reencarnação de uma pessoa que reencarnou naquele animal. Então você tem essa visão de mundo, tá certo? Essa perspectiva, essa cosmovisão que encara o mundo dessa maneira. Quando você tem a influência de muitos desses gurus, tá certo? Do hinduísmo, também o budismo. O budismo já é um contrassenso. Por quê? Ele é tido como uma religião, mas na verdade ele é ateu. Porque o budismo diz o que não existe um Deus, o que existe é a evolução do próprio ser. O ser vai evoluindo até chegar no que eles chamam de nirvana, que é o estado de perfeição, quando você não precisa mais de nada. Então você vai, através de reencarnações, você vai evoluindo até chegar no estado de perfeição. Então o budista, ele não crê num Deus, ele crê em si mesmo, tá? Então essas ideias entraram de enxurrada aqui no mundo ocidental, tá? E aí elas moldam a mentalidade de hoje. Por isso que você tem hoje uma supervalorização, pessoas supervalorizando animais acima de pessoas até. Por quê? Eles vão aproveitando as ideias daqueles que faziam isso com intenção religiosa, só que eles perdem aquele viés religioso e ficam só com a prática. Aí você tem hoje uma supervalorização dos animais, pessoas que adoram planta, pessoas que conversam com planta, pessoas que têm essa visão de supervalorização da natureza, culto à natureza, chamar a natureza de mãe, por exemplo. Deus é pai e a natureza é mãe, a mãe natureza. Tudo isso são ideias vindas desse tipo de culto, de religião, que infiltram no mundo ocidental e criam a chamada pós-modernidade, onde você tem essa visão relativística da vida, tá? Seguindo adiante, isso aqui eu vou passar. Veja só, eu queria chegar aqui, ó, essas ideias. Então essas ideias, conforme eu falei para você, né? Essas ideias que alimentam essa teologia progressista, essa teologia liberal, ok? Essas teologias que embatem, né, que combatem a teologia ortodoxa da qual nós professamos. Elas são propostas por pessoas que estão enviesadas, que abraçaram determinadas correntes de pensamento que estão fora do âmbito cristão, que estão muitas das vezes influenciadas por um pensamento marxista, que estão influenciadas por um pensamento dessas correntes filosóficas. E aí eu queria só passar rapidamente aqui, só para a gente ter um vislumbre do nascimento dessas ideias, que vão alimentar posteriormente o marxismo. Você tem a crítica da razão prática de um cara chamado Immanuel Kant, tá? Immanuel Kant, que é de 1724 a 1804. Então, Immanuel Kant, a principal contribuição dele com essa teoria da razão prática é a separação entre a realidade e a verdade. Então ele diz, olha, a pessoa não tem como, através da investigação da realidade, chegar à verdade de fato. Por quê? Porque ele tem diversas situações que ele não consegue analisar. Ele não consegue ter uma perspectiva total sobre a realidade. Então aquilo que ele vê é apenas parte da realidade. Então o que acontece? Ele não consegue chegar a um vislumbre. E dentro dessa investigação que ele faz, essa teoria que ele propõe, afeta também a religião, porque ele diz, olha, não tem como você, através da consciência humana, entender e chegar até Deus. Na verdade, o que existe? Você obedece a Deus dentro de um sistema de regramento da Sagrada Escritura, da igreja, você se submete, mas você não tem como ter um contato direto com Deus, ter uma comunhão direta com Deus. Por quê? Porque a sua razão trai você. A sua razão, por ser insuficiente, não consegue chegar até a verdade objetiva, até a verdade pura. Então, o que você tem com isso? Você tem um descolamento. O que antes você tinha um entendimento de que por meio, tá certo, da fé, você tem Paulo, por exemplo, dizendo, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ok, se você prega, as pessoas ouvem. Se elas ouvem e abrem o coração, elas entendem. Se elas entendem, elas dão abertura para que o Espírito Santo de Deus
promova a salvação no coração delas. Elas não resistem ao Espírito. Elas abrem o coração e o Espírito Santo vai lá e faz a obra. Esse é o entendimento. É um entendimento comum, normal. Com esse tipo de filosofia você perde isso. Que você diz, não, você não tem como conhecer a verdade. Você tem apenas uma parte dela, uma perspectiva sobre ela, limitada. Então com isso você vai ter outras pessoas que vão se aproveitar dessa ideia, trabalhar em cima dela e chegar até a situação que a gente tem investigado. Por exemplo, Hegel vai trabalhar em cima das ideias de Kant e vai criar um sistema chamado dialética histórica. Hegel diz, não tem como você entender a realidade através do pensamento, através do conhecimento, ok? É a crítica da razão que ele está fazendo. Aí Hegel diz, muito bem, não tem mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que elaborar um sistema de investigação sobre a realidade. Como é que a gente vai investigar a realidade? Através da dialética. O que é dialética? Tese. O que é a tese? É o que eu acredito. A tese é o que eu entendo. É a minha tese. A minha tese sobre a realidade. Não é a realidade em si, é o que eu entendo dela. É a minha tese. Só que em relação ao que eu entendo, existe um outro entendimento contrário. O que é a antítese. Então você tem esse movimento que Hegel alimenta. Hegel crê nele, acredita nele. Tese, antítese. Quando você tem o confronto da tese e da antítese, a produção é a síntese. A síntese é a fusão das duas. Você vai misturá-las, o embate delas vai promover uma sincretização delas, uma mistura delas, uma fusão. A fusão delas é a síntese. Então Hegel trabalha em cima dessa estrutura. Tese, antítese e síntese. Só que não foi só Hegel que trabalhou em cima disso. Eu mostro para vocês que já existia um outro ser na história que trabalhou nesse viés, de tese, antítese e síntese. Ele só não registrou o nome. Mas você tem, olha só que terrível, que tremendo. No Jardim do Éden, alguém se apresentou para Eva e disse, o que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore? Você não pode comer de nenhuma árvore? Tese. O que Eva responde? Não, você pode comer de todas, menos essa. Você não pode olhar nem tocar. Aí ela acrescentou. Tá certo? O erro, o mal está nos detalhes. O diabo trabalha nos detalhes. Você não pode ver nem tocar. Se você não pode ver, você não pode tocar, obviamente. Então é em cima disso que ele trabalha. Porque no dia em que dele comeres, morrerás. Essa é a antítese. Tese, não pode comer de nenhuma? Aí ela diz, não, pode comer de todas menos essa. Antítese. Síntese. Não morrerás. Antes será como Deus. O que Adão e Eva foram levados? Qual foi a tentação? Qual foi o atrativo para que eles abandonassem a obediência e caíssem no pecado? Divindade. Ser como Deus. Porque eles tinham tudo que precisavam. Não precisavam de mais nada. Só que eles não eram Deus. Eles eram criatura. Semelhante a Deus, mas não Deus. Então o atrativo foi, você será como Deus. E a proposta foi, não é verdade. A síntese. Deus disse que vai morrer? Não, não vai morrer. Você vai ser como Deus. Ou seja, criou a dúvida, criou desconfiança. Deus não está dizendo a verdade. Deus está escondendo algo de vocês. Toda filosofia anticristã, toda filosofia satânica, diabólica, demoníaca, alimenta essa ideia. A ideia da desconfiança de Deus. E essa ideia é trabalhada até hoje. Veja, não, Deus está escondendo de você a realidade. Você não precisa obedecer essas regras. Você não precisa andar desse jeito, viver desse jeito. Não, Deus aceita você do jeito que você é. Então você tem sempre a desconfiança em relação a Deus, a contrariedade a Deus, ou seja, a antítese. A tese foi apresentada, o que ele apresenta? A antítese, buscando a síntese. E a síntese é abandonar a pureza da palavra de Deus e se submeter a esse tipo de transformação, que é o que a teologia liberal tem feito. Tá? Iluminismo e pós-modernismo, já expliquei legal. Deixa eu partir para o final. Veja, então você tem Immanuel Kant, tá? Hegel, e depois de Hegel, quem vai aproveitar a dialética dele vai ser um camarada chamado Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, que é um alemão, ele vai dizer, muito bem, Hegel estava certo, é tese, antítese e síntese. Quer ver a tese? A tese é o homem, tá?
O homem, a humanidade é a tese. Deus é a antítese. Deus é uma invenção do homem. Foi isso que Ludwig Feuerbach disse. Deus é uma invenção do homem. O homem inventou um Deus para ser a sua antítese. Porque o homem é limitado, é falho, é frágil. Então ele cria um ser que é todo poderoso e é perfeito. É a antítese do homem. Buscando o quê? A síntese. A síntese é o quê? O homem pós-fé. O homem pós-credulidade. O homem ateu. O homem que entendeu essa ideia, esse Deus criado pelo próprio homem, e agora ele superou essa ideia. A morte de Deus, como diz Nietzsche. Tá certo? Então você tem essa proposta do Ludwig Feuerbach, quer dizer, o homem inventou Deus. Então dessa proposta de Feuerbach vai surgir o quê? Karl Marx. Karl Marx vai pegar essa ideia de Hegel, da dialética, vai pegar essa ideia de Feuerbach, tá certo? De o Deus ser uma invenção humana, e vai criar a teoria do materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? A história não é regida por Deus, porque Deus não existe. A história é controlada pela igreja por meio de manipulação da religião e da Sagrada Escritura. E é manipulado também pelos príncipes, né? Pelos regentes, pelos reis, através da moral, das leis. Então o que nós precisamos fazer? A tese, a antítese e a síntese. A tese é o quê? O proletariado. Marx primeiro acreditava no proletariado, na revolução do proletariado. A antítese do proletariado é o que é? É a revolução, tá certo? A antítese do proletariado são os capitalistas, que detêm o poder. E a síntese é o que? A revolução. A revolução na qual vai se instaurar a ditadura do proletariado. Então quando você vê todo autor que sempre enxerga conflito, sempre enxerga oposição, dizendo que o hino Alvo Mais Que a Neve é porque é um hino racista, saiba que a base desse pensamento está Immanuel Kant, que diz que a realidade não pode ser aprendida pela razão, está Hegel, que diz que a realidade pode ser aprendida por meio da dialética, está Ludwig Feuerbach, que diz que Deus foi uma criação humana, tá certo? Que Deus é a antítese do ser humano, e está Marx, tá certo? Que diz que tudo pode ser explicado através de materialismo histórico, através de um processo teórico. Então você tem essa situação que vai alimentar essas pessoas sem elas nem saberem. Elas aderem a essas coisas sem saber qual é a origem delas. Esse é o problema, tá? Eu quero dar um salto aqui, porque o tempo já está estourando de novo. O pastor já me deu mais tempo e eu já estou consumindo o tempo que ele me deu. Evolucionismo, eu falei, tá certo? De Charles Darwin, que alimenta também essas ideias que estão sendo combatidas aqui, tá? E o que acontece? Queria falar só um pouco, porque a gente vai chegar agora no final da lição, sobre isso aqui, ó. O que é isso aqui? Os desdobramentos. A gente explicou chegando até Marx. Marx elabora a teoria do capital, teoria do materialismo histórico, né? Essas duas são mais relevantes. O amigo dele, que bancava ele, porque ele não trabalhava, Engels, elabora um tratado chamado Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. Ele fala, olha, para o comunismo vingar, você tem que destruir família, propriedade privada e Estado. Tá? O Estado que está, para colocar o nosso. Para colocar o Estado controlador de todas as coisas. Ok? Então ele diz, atacar a família. Como? E por quê? Ele diz, a família mantém o sistema. Porque a família educa o filho desde pequeno, o menino e a menina, educam-os a manter o padrão, o status quo. As coisas como estão. Sendo cidadãos honestos, trabalhadores e subservientes ao patrão, ao Estado. Então tem que atacar a família. E qual é a base da família? Cristianismo. Então eles vão atacar o quê? Cristianismo. Eles vão atacar de todos os meios, criando todo tipo de proposta. Por exemplo, casamento é a primeira empresa, conforme ele mesmo diz. O oprimido é a mulher e o homem é o opressor. É o patriarcado masculino. Então eles vão atacar o patriarcado masculino. E nessa ideia, nessa esteira de ideias, vai surgir o movimento feminista, que num primeiro momento vai lutar por coisas até justas. Por exemplo, o direito da mulher de votar. Isso é a coisa mais... Qualquer um concorda hoje. A mulher, sim, tem o direito na sociedade, tem que ter direitos iguais, tem que ter oportunidades iguais. Se ela trabalha, tem que ter a mesma oportunidade que o homem. Tudo isso é tranquilo. Só que o problema é, começa bom. Quando as pessoas aderem, aí eles vão começando a... E aí você vai chegar ao desdobramento do movimento feminista, que não está buscando mais por igualdade, está buscando por destruição da masculinidade, destruição
do homem, tá certo? Que é aquilo que é combatido aqui na lição com a afirmação da feminilidade bíblica e a afirmação da masculinidade bíblica, ok? Então você tem essas ideias, ó, Marx, que vai desenvolver, tentar implantar as suas ideias, não terá sucesso. Lenin na Rússia, ele vai pegar as ideias de Marx e levar para a Rússia, tá? Primeiro o irmão dele morre, aí ele dá continuidade. Ele implanta a revolução, mata o czar, que era o rei da época dele, toda a família dele, uma carnificina, mata todo mundo, e implanta esse sistema, tá? Modifica toda a estrutura do Estado, cria o Estado comunista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cria, né? A União Soviética. Mata todos aqueles que se opõem. Todo aquele que se opõe é morto sumariamente, tá? E impõe o comunismo, pensando que quando ele fizesse isso na Rússia, todo mundo ia seguir. Só que o problema é, ninguém queria saber dessa porcaria. Ninguém queria saber desse banho de sangue. Ninguém queria saber dessa carnificina. Então ele implantou isso lá e pensou que todas as nações iam seguir o exemplo. O proletariado, por isso que nasce a chamada Internacional Comunista. A Internacional Comunista são reuniões de líderes comunistas de tudo que é país, tentando implantar a revolução no seu país. Bolando ideias. Como é que a gente faz para causar a revolução? Faz protesto. Faz piquete. Propaga notícias falsas. A desinformação. O que é a desinformação? É você soltar informações falsas para que o seu inimigo acredite nelas e comece a propagar elas. Aí é o processo de desinformação. Você soltou aquela notícia como se fosse verdadeira. O seu inimigo acreditou e abraçou ela para ele mesmo. Começa a propagar. Aí você não precisa mais propagar. Ele mesmo propaga. E aí você tem a desinformação. Por isso que muita gente hoje, mesmo não aderindo ao Partido Comunista, pensa como comunista. Pensa dentro dessa estrutura de pensamento. Que tudo está em conflito, oprimidos e opressores, sempre pensa dessa forma, tá certo? Essa é a chamada desinformação. Então ele tentou implantar, não deu certo, ninguém quis saber dessa porcaria. O que acontece? Com o passar do tempo tiveram que mudar. Aí vai surgir essa outra mente aqui, ó. Eu vou passar para ele aqui, que é muito importante para nós aqui, tá? Todo esse conteúdo vai ficar disponível. Esse aqui, ó, esse camarada aqui. Esse camarada chama-se Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, para terminar já a aula. Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci é o último desdobramento do marxismo. É o chamado marxismo cultural, tá? Então o marxismo já foi no viés econômico, já foi no viés revolucionário com Lenin, tá? Deu certo na União Soviética porque eles tomaram o poder, mas a União Soviética caiu de podre, tá? Tiveram que abrir as portas do capitalismo, porque não funciona. Não existe, não tem operacionalidade, tá? O muro de Berlim caiu também. Você nunca viu um norte-americano desesperado nadando para invadir Cuba, mas você vê sempre cubano tentando invadir os Estados Unidos. Deve existir um porquê, né? Você nunca viu um sul-coreano dizendo, eu tenho que entrar na Coreia do Norte de qualquer jeito, mas você vê sempre um norte-coreano tentando sair de lá. Por quê? Tem um porquê. Porque o comunismo não funciona. Ele é a cenoura do burro. Você nunca chega até a utopia, o paraíso comunista. Antônio Gramsci percebeu isso. Olha, a economia não dá certo, o proletariado não quer saber disso, a revolução também não funciona, vão ter que ser por meio da cultura. Então o marxismo de hoje, que está operando hoje, que está causando todos os problemas e atacando a base da sociedade, que é cristianismo, sistema jurídico, filosofia clássica, família tradicional, tá certo? E propriedade privada, as bases da sociedade que ele ataca, ele está atacando isso pelo viés cultural. Músicas com viés marxista, televisão, arte com viés marxista. Pega a TV Brasil, o que passa lá? Só filmes com essa ideologia marxista, tá certo? Você tem as universidades com viés marxista, seus professores, a maior parte deles, a grande parte deles tem um viés marxista, tá? A escola básica, dominada por currículos marxistas. Você tem Paulo Freire, foi o grande promotor dessa educação de viés marxista aqui no Brasil. Então, o marxismo cultural é isso. Deixa as armas, deixa a economia, vamos para a cultura. Aí na cultura a gente vai impregnar a cabeça das pessoas, de modo que você vai ter algumas pessoas conscientes do que estão fazendo, que aí são os partidários, aqueles que têm consciência do seu plano de tomada de poder,
de aparelhar todo o Estado. Aí você tem um juiz de viés marxista, uma juíza que acabou de aprovar o aborto até o 12ª semana, perdão, meu Deus, semana. Por quê? Porque a vida humana, no viés de pensamento aderido por eles, que eles aderem, a vida humana não tem importância, valor intrínseco. Deus não existe, o ser humano não tem um propósito de Deus, o ser humano é um número, o ser humano é somente um número, é um objeto do Estado. Então são esse tipo de ideias que estão na cabeça dos juízes. E é o que acontece, ele não precisa pôr uma camisa e dizer que é marxista, ele pensa dessa forma. O juiz da Suprema Corte pensa assim, os deputados pensam assim, o senador pensa assim, o presidente não, né? O presidente da República, meu Deus do céu, ele está ficando senil, na verdade. Bom, essas estruturas da sociedade, esse é o aparelhamento do Estado, tá? Quando você tem as pessoas nos pontos principais com esse pensamento, com esse viés, com essa ideia, isso é marxismo cultural. Penetrou neles em diversas fases. Eu, por exemplo, eu fui apresentado ao pensamento marxista na escola básica, na escola fundamental, professora de geografia da 8ª série, que quando ela falou da revolução da Rússia, ela falou como se os caras fossem o Batman, como se fossem o super-homem, como se fossem super-heróis, e aquilo como se fosse assim, a manifestação do desejo nacional, popular, e que aquilo teria que acontecer em todo mundo. Nós aprendemos aí do Che Guevara, essa linhagem. Olha, tudo como uma pessoa negra, uma pessoa homossexual usando uma camisa de Che Guevara é um contrassenso. Por quê? Era exatamente o que ele mais odiava, negros e homossexuais. Ele fuzilou no paredão diversos desses. Então você tem um cara que era um psicopata e hoje ele é, né, tido como um pseudo-messias na sociedade. Por quê? Por causa desse marxismo cultural diluído. As pessoas apenas pegam certas ideias dele, mas não vão a fundo. Não vão procurar saber qual é a origem. Por quê? Porque dá trabalho. Está aqui, ó, segurando vocês aqui, além do tempo, tentando explicar rapidinho isso aqui. Dá trabalho, mas vale a pena, porque você vai começar a entender como as coisas funcionam. Fechando, ó, dessacralização da vida no ventre materno, desconstrução da masculinidade bíblica, desconstrução da feminilidade bíblica, transgêneros, a transrealidade, que transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo. Tudo isso você entende dentro dessa estrutura. Dessacralização da vida, por quê? Porque Deus não existe e o homem não é criação de Deus. Então, se o homem é um objeto, você pode fazer o que quiser dele. Se o homem é um objeto, um feto é um objeto, ele não tem que ser respeitado como uma vida humana. Se você quiser descartá-lo, descarte. Ele é uma coisa, um objeto, tá certo? Não há mundo espiritual, não há vida espiritual, não há vida além. Então, perde-se tudo isso devido ao materialismo histórico, apego somente à história material e esquece toda a realidade espiritual. Então, você tem verdadeiros psicopatas quando aderem a esse tipo de ideia. Masculinidade e feminilidade, porque são a base da sociedade, a partir do viés bíblico. Transgêneros entra no contexto da proposta transgressora de você ultrapassar essa fundamentação sobre a realidade, onde você tem, agora você não precisa entender gênero de acordo com o sexo, você descola. Independentemente da sexualidade, masculina ou feminina, o gênero é uma variante maior de possibilidades. Então a pessoa agora vai se expressar, vai se encontrar, se identificar no gênero ligado ao quê? Ao que ela sente. Por quê? Pós-modernismo, relativização do mundo. Você não precisa estar em conexão com a realidade. Você apenas afirma dentro daquilo que você sente. Se eu me sinto mulher, eu sou mulher. Se eu me sinto... Ó, tem um cachorro lá aqui. Se eu me sinto um cachorro, eu sou um cachorro. E assim vai. Você vai, né, se metamorfoseando, conforme o próprio Raul Seixas dizia, né? A metamorfose ambulante. Uma visão bíblica do corpo, e aí, fechando. Aqui, ó, só uma frase de Simone de Beauvoir, que é uma dessas feministas militantes. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Por isso que hoje o Nicolas Ferreira até pediu a definição de uma dessas deputadas aí, ligadas a esses movimentos feministas. Ele falou, define o que é uma mulher. E a mulher ficava, inclusive até tentaram colocar uma pauta de absorvente
um absorvente para homens trans. A ponto de dizer que homens menstruam, engravidam. Aí a gente volta àquela frase de Chesterton: vai chegar um dia que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Por que chega até uma situação dessa? Porque é uma ideia obstinada para destruir o ser humano. É um viés de destruição, para que o homem seja tão descaracterizado, tão destruído, que ele não seja praticamente mais identificado com a imagem de Deus. Existe algo satânico que mobiliza tudo isso, que movimenta tudo isso, tá certo? A escola de Frankfurt foi uma instituição que cuidou da propagação dessas ideias, tá? Vou encerrar aqui. O desconstrucionismo é uma das ideias que estava dentro dela. O que é o desconstrucionismo? Quando você lê um texto, você não precisa mais estar preocupado em entender a intenção do autor. Você vai entender que o significado que aquele autor deu ao texto está ligado ao seu contexto histórico, dentro do seu contexto, suas limitações. Mas você pode reler aquele texto e dar o significado que você quiser. Aí você desconstrói. Você desconstrói aquele texto para ressignificá-lo. E assim você tem hoje a Bíblia sendo manipulada. Por isso que nasce hoje uma igreja LGBT. Você pensa, o que uma igreja LGBT prega? Uma Bíblia desconstruída. Ele diz: Paulo era misógino e homofóbico. Porque Paulo estava dentro do seu contexto. Quando Paulo escreve isso aqui, é a partir de um viés misógino, que detesta mulheres, por isso diz que ela tem que ser submissa ao seu marido, e homofóbico, porque condena a prática homossexual. Mas Paulo tem que ser corrigido. Aí você tem um cara que propõe o quê? A atualização da Bíblia. É de René Kivitz, da Igreja Batista, que inclusive a Convenção Batista foi lá e deu uma chamada de atenção nele. É isso, meu irmão. É isso. É a nova teologia submissa, subordinada a essas correntes de pensamento. Aqui, ó. Vamos fechar com isso aqui, ó. Cadê? Ouça outra frase de Saul Alinsky, que era um desses adeptos da escola de Frankfurt, promotora desse marxismo cultural. A causa nunca é a causa nunca é a causa. A causa é a revolução. Saul Alinsky dedicou seu livro a Satanás. A causa nunca é a causa é a revolução. O que ele quis dizer com isso? Pode abraçar a causa que você quiser. Defesa dos negros, defesa das mulheres, defesa dos homossexuais, defesa dos indígenas, defesa da Amazônia. Pode adotar a causa que você quiser, desde que você se volte contra o status quo, destruindo as bases cristãs, atacando o Estado, causando destruição e promovendo a mudança do poder. Porque a causa não é a causa é a revolução. Se a revolução comunista chegar ao poder, pode chegar pelo meio que for. Pode dizer o que for, pode pregar o que for, por isso que eles pararam de falar em a revolta dos proletariados e começaram a falar da revolta dos oprimidos. Mudaram, né, a linguagem. O proletariado para o oprimido. Por que aconteceu essa mudança? Porque eles entenderam que o proletariado não estava nem aí para essa porcaria. Eles queriam trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar da sua família. Então saem de proletariado para o oprimido. Quem é o oprimido? É o oprimido em relação à criança, oprimido em relação ao adulto, né? A mulher em relação ao branco. E eu vou dizer oprimido em relação à sociedade. Por isso que eles adotam o direito dos bandidos. Porque a vítima eles nunca se preocupam, mas os bandidos, eles sempre querem saber se foi bem tratado, se o policial não apertou muito a algema, se não bateu a cabeça quando entrou na viatura, tudo isso. Por quê? A mentalidade do juiz que está lá interrogando isso é marxismo cultural. Está dentro da mente dele, e ele nem imagina. Ele é um marionete do sistema, tá certo? Renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, estamos fazendo aqui, sendo a igreja do Deus vivo, o mundo de Deus no mundo dos homens. O que é o mundo de Deus no mundo dos homens? Cosmovisão cristã. Quando você vive a verdade em Cristo. Já parou para pensar nisso? Quando você vive a verdade em Cristo, você é uma denúncia contra toda a mentira do mundo. Quando você vive de uma forma objetiva a verdade de Cristo na sua vida, sim, sim e não, não, o demais é procedência maligna.
você está se opondo a toda essa corrente filosófica satânica. Quando você santifica a sua vida, você está se opondo a toda essa corrente de viés hedonista, vivendo o mundo de Deus dentro do mundo dos homens. Por quê? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. O reino de Deus, como Jesus Cristo disse, vou colocar aqui, ó. O reino de Deus está entre vós. E quem é o reino de Deus? A igreja de Cristo na terra. Os desafios são muitos, mas Jesus Cristo disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vale a pena servir a Deus. O teu Jesus te capacita, o teu Jesus te reveste de poder, e o teu Jesus está com você em todas as situações que você precisar, para você resistir a todas essas correntes de pensamento. Para fechar, conclusão diz: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-lo da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado no milênio. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado por quem? Pelo império do mal. Eu agradeço a paciência de vocês. Vocês estão tudo aí fiel, ouvindo, atento ao que está sendo ensinado. Peço perdão por ter estourado o tempo, muito, mas é muita coisa para compartilhar. O material está aí disponível para vocês. Leiam, tirem dúvidas comigo, e que Deus continue abençoando vocês poderosamente em Cristo Jesus. Faça a sua rede social. Entre no canal no YouTube, entre no canal Teológico, tá? É só escrever Teológico, e você vai ver lá um canal, um T bem grande lá no fundo branco. É um canal onde eu compartilho esses conteúdos. Inclusive essa aula vai estar compartilhada lá no canal Teológico, tá? Canal Teológico, todo o Instagram também, é só procurar José Edmilson Júnior Teologia no Instagram. E é isso aí, vão procurando que vocês vão ter esse conteúdo disponível para vocês. E meu WhatsApp também com o pastor aí, só chamar que a gente podendo atender da melhor maneira possível. Agradeço a oportunidade.